Muito bem, no momento de comemoração do Dia da Semana do Corretor de Imóveis, estamos recebendo Ederaldo Beretti, que é delegado regional do Cresce, Conselho Regional dos Corretores de Imóveis. Como está o mercado imobiliário em Marília? É termômetro da economia. Ederaldo, você responde. José Henrique, a gente vê o momento da economia muito ruim, né? Uma expectativa para os corretores de imóveis, com esse novo financiamento, essa nova modalidade que a Caixa lançou recentemente, dessa nova modalidade do financiamento. A gente acredita muito que possa até movimentar o mercado imobiliário nessa nova modalidade, com essa taxa de juro mais baixa do que vem se praticando. Então a gente acredita muito nessa modalidade para atrair novos compradores desses imóveis que a gente tem em nossa cidade. Essas regras, era a expectativa mesmo do mercado imobiliário? O que queria o mercado? Sim, José Henrique, a gente estava pretendendo essa nova regra que trouxesse a redução dos juros para que a gente possa realizar a venda desses imóveis. Como a Caixa Econômica anunciou, nesse juro de 2,95 com IPCA, então traz os novos compradores desses imóveis aí, porque os juros que eram praticados acima de 9,5 é um juro muito elevado para o mercado imobiliário. Então essa expectativa é muito boa, mas a minha opinião é que essas pessoas não façam dessa nova modalidade financiamento muito a longo prazo, 20 anos, 30 anos, porque a gente muda muito de governo, muitos planos vão se mudar. Então é importante que essa pessoa, antes de fazer esse financiamento a longo prazo, que ela procure fazer menos prazo para que ela possa pagar menos juros na compra da casa própria. Marília, neste ano, investimentos com relação a novos empreendimentos, como está? Marília recebeu muitos empreendimentos nesse ano de 2009 e ainda continua recebendo das construtoras aqui de Marília e de fora que também que fizeram seus investimentos aqui. Isso não foi vendido numa velocidade que a gente queria, mas acabou acontecendo venda desses lançamentos, porque esses lançamentos são vendas a longo prazo. Então é muito importante esse prazo para que a pessoa consiga fazer a compra desses imóveis e de apartamentos ou de terrenos nesses lançamentos que Marília recebeu no ano de 2019. Mercado de locação, como está no momento, Ederaldo? O momento da locação começou a voltar agora no início das aulas, atraindo os novos universitários, que Marília é uma cidade com grande potencial universitário, e também alguns imóveis que estavam fechados há muito tempo, foi reavaliado para um valor abaixo para que possa fazer essa locação. Então começou a melhorar a locação desses imóveis em nossa cidade. Muito bem. Obrigado, Ederaldo Beretti, delegado regional do Cresce. Parabéns a você, corretor de imóveis. Dando continuidade ao programa de recuperação de pontos e estradas rurais e femininos. Ternos, vestidos, artigos para noivos, também madrinhas, roupas para a festa social. Realmente você vai ficar com a máxima elegância no seu evento social. Botes na Sampaio Vidal 264. Uma data que também não pode passar em branco, o movimento trabalhista é muito forte em Marília, dos bancários. Dia 28 de agosto, dia dos bancários. Marília já foi realmente mais dinâmico no passado, como a categoria era, gradativamente, vai perdendo o espaço da concorrência com a informatização. E cada vez uma pressão muito forte dos banqueiros em relação aos funcionários, para lucros e mais lucros. E é claro, as cotas têm que ser atingidas. Mas em Marília região, cerca de 1.000 bancários. E no momento, a questão salarial já tinha sido firmada, a inflação de setembro, mais 1%, e ainda a participação nos lucros. Preocupação maior no momento é a pressão dos bancários, que os bancários têm sofrido, dos banqueiros, dos bancos, em relação à produtividade e cotas a serem atingidas.
uma entrevista especial com Juvânia Moreira. Ela é presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro. E nesse Dia dos Bancários tem um comentário muito forte a fazer também no momento da votação, agora no Senado, da proposta da reforma previdenciária. Juvânia. Inclusive, um dos temas da nossa conferência é a reforma da Previdência. É discutir como é que a gente vai fazer daqui para frente, o quanto nos afeta a todos nessa reforma, da forma como ela está sendo feita. Isso afeta, inclusive, nossa convenção, no caso dos bancários, afeta a convenção coletiva, porque a gente tem uma cláusula que garante a estabilidade da pré-aposentadoria. Como isso tudo vai mudar, a mulher se aposenta hoje com 30 anos de contribuição ou com fator 86-96, né, homens e mulheres. Agora estão mudando para 40 anos de contribuição e no caso das mulheres vai chegar a 35 anos de contribuição. Então, quem já estava chegando vai ter um tempo maior, né? Dormiu faltando 2 anos, vai acordar faltando 3, faltando mais, né? Então, isso afeta, porque você conseguia estabilidade na pré-aposentadoria com 2 anos antes, dependendo do tempo de empresa, 2 anos antes. Seus 2 anos antes vai virar daqui a 5, a 10, a 3, a 4 anos. E a questão da organização sindical também estou vendo que vai ser tema, né, do Congresso, né? Porque está um ataque aos sindicatos, né, Juvândia? Sim, a nossa conferência é o seguinte, a nossa luta é pela soberania nacional, pelos direitos, que aí entra os ataques que a gente está sofrendo, não só agora na reforma da Previdência, mas tem preparada aí a revisão de uma série de NRs, que são normas importantes para a saúde e segurança do trabalho. Tem uma das normas que eles até colocaram já em consulta, é a norma NR17, por exemplo. Nós temos pessoal de call center que trabalha nos bancos, que fazem esse atendimento, que tem direito a pausas, que tem direito... para quê? Para que não adoeça, porque tem um adoecimento grande nessa área. Você ficar o tempo todo com headset, você tem perda auditiva, você tem... se você digita, você está lá atendendo, está digitando para ver os dados do cliente. Então, você tem lesões por esforços repetitivos. E na categoria tem uma série de outras doenças, por exemplo, os transtornos mentais, que são fortes, né? Depressão, estresse, porque eles têm uma cobrança muito grande e o medo de perder o emprego, porque se você não for bem, não atingir suas metas, você vai perder seu emprego. Então tem toda essa pressão, viver nessa pressão é tenso. Exato, essa questão. E esse ataque a essas normas regulamentadoras que garantem essa pausas, que garantem você ter um trabalho decente, afeta todo mundo. Então a gente está preocupado com isso, está vendo como é que a gente organiza para resistir a esses ataques. Nós não podemos permitir que desmonte todos os direitos, né, dos trabalhadores, que ataquem direitos que a gente lutou muito para conquistar, direito à pausa, direito a um trabalho decente, a não adoecer trabalhando, direito a ter acesso ao emprego. Então, a conferência ela vai discutir tudo isso e vai discutir, inclusive, a defesa dos bancos públicos, porque é importante para a sociedade, porque é importante para o país, porque é importante para um monte de município aí nesse país, porque é importante para você ter crédito para financiar o imóvel, a sua moradia, né? A Caixa Econômica Federal, por exemplo, 60% dos financiamentos sempre foram na Caixa imobiliários, né? De imóveis, sempre foi na Caixa Econômica Federal. O programa Minha Casa Minha Vida, ele financiou mais de 5 milhões de moradias, né, moradias populares. Então você tem e passou pela Caixa Econômica Federal. Então imagina, se você não tivesse esse banco público, se você não tiver essa política pública tão importante, ia ter um monte de gente dormindo nas ruas, como a gente já vê hoje, né? Muita gente está dormindo nas ruas. Eu ando em várias cidades do país. Infelizmente é uma triste realidade. Aumentou muito o número de pessoas que estão dormindo nas ruas. Dormindo e morrendo, né? E morrendo de frio às vezes, né? E estava lembrando aqui, viu, Marilu, que os ataques são tão múltiplos que a gente até se perde, né? Mas além da questão das NRs, da reforma da Previdência, a gente tem essa operação Pente Fino do INSS, né? Que começou no governo Temer, virou lei agora no governo Bolsonaro e está muito mais rígida.
a questão das pessoas que têm, às vezes, um transtorno ali, né? Estão ali numa condição de auxílio-doença e por meio de uma consulta com um perito que às vezes dura 5 minutos, a gente tem relatos disso, a pessoa é considerada apta a voltar para o trabalho e não está, né? Quer dizer, é um sofrimento psíquico do trabalhador que acaba aumentando. Imagina, perito, pega o perito do INSS, ele é um médico, mas, por exemplo, é muito difícil achar um perito que seja psiquiatra. Então, normalmente ele não tem essa sensibilidade, não tem essa formação para isso. E pega quase um terço dos afastamentos da nossa categoria são por transtornos mentais. São pessoas que estão com depressão, que estão estressadas, estafadas, que estão nessa condição. E se você não tiver uma formação para isso e uma sensibilidade para isso, você vai dizer, não, você está apto, porque eu estou vendo você tem 2 braços, você tem 2 pernas, você caminha, você fala, você entendeu? Não tem a capacitação, né, mesmo, né, de exatamente, é uma formação específica. E o INSS não dispõe disso. E esses atendimentos são feitos, inclusive eles estão estimulando que as pessoas não tenham esse benefício. E na nossa categoria isso é um problema, os bancários sofrem bastante com isso. Fora que uma outra questão que aconteceu também com as pessoas que estavam aposentadas por invalidez, que todas as aposentadorias foram revistas, muita gente teve que voltar ao trabalho, e voltar ao trabalho, nós vimos muitos bancários e bancárias no Brasil voltando ao local do trabalho sem nenhuma condição, às vezes totalmente atrofiados, sem condição de trabalho, chega no local do trabalho, eles não têm nem o que fazer, né? Chega lá o gestor do local de trabalho e fala assim, qual o trabalho que eu vou dar para essa pessoa? E às vezes só agrava ainda mais a situação. O quadro geral dele, né, psíquico. Exatamente. Né? E, bom, enfim, e os clientes, né, dos bancos, vamos falar aqui, que também são afetados, né? A gente, né, como cliente, tem altas taxas de juros aí. Todo esse desmonte acaba afetando, né? A gente vai numa agência, por exemplo, de repente vai numa determinada agência que era rapidamente atendida, só que agora não, como teve a fusão, né, de várias agências, por exemplo, até do Banco do Brasil na minha região, e aí 3 em 1, né? Então fica aquela demora danada. Até pegando o gancho aqui, viu, Marilu? A Rebeca de Taboão da Serra, ela diz o seguinte, aqui no entorno da Avenida Luiz Berrini fecharam 3 agências bancárias do Banco do Brasil. Quer dizer, não é só na periferia, é algo geral, né, Marilu? Na Pompeia. Sim, eles estão fechando a agência bancária. Isso é uma questão. E o problema é quando você fecha em lugares que você não tem nem alternativa. Sim. E quando você fecha a agência bancária, é uma opção, porque uma coisa é você investir na tecnologia, a pessoa não ter acesso ao serviço, enfim, o serviço ter acesso a esse serviço digital com taxas de juros mais baixas, com tarifas bancárias. Aí, essa é a Juvânia Moreira, dirigente forte no movimento bancário. Ela é a presidente da Confederação Nacional do Ramo dos Trabalhadores Financeiros. Falou aqui neste dia 28 de agosto, Dia dos Bancários. O Sindicato dos Bancários de Marília tem em torno de 1.000 bancários entre Marília e a região. O momento dos bancários realmente é um momento muito difícil. Bem, para fechar, a área rural precisa também de uma infraestrutura importante, a informação realmente é importante. A Prefeitura entrega reforma da ponte do Tombador na Estrada do Pombo. Você confere a matéria. Dando continuidade ao programa de recuperação de pontes e estradas rurais, o prefeito Daniel Alonso entregou nesta segunda-feira a reforma completa da ponte do Tombador, que fica na Estrada do Pombo, zona oeste da cidade. A ponte, que tem uma extensão de 25 metros, estava em situação ruim e foi totalmente recuperada. Essa recuperação da ponte do Tombador foi um pedido do vereador Evandro Galete, que recebeu a solicitação dos proprietários rurais daquela região. Na entrega da reforma, estiveram presentes o secretário municipal de Obras Públicas, André Ferioli, o vereador Galete e os próprios produtores. A administração do prefeito Daniel e a Secretaria de Obras da Prefeitura vem fazendo um grande trabalho na zona rural de Marília. A situação das estradas e das pontes era muito ruim.
E agradecendo a todos os colaboradores, proprietários rurais que são parceiros do programa e sempre colaboraram conosco, concluiu o prefeito Daniel Alonso. O vereador Galete parabenizou a gestão de Daniel pelo programa de recuperação de pontes e estradas. Disse ele: a gente conhece bem a situação das nossas estradas e pontes da zona rural. A administração do prefeito Daniel vem fazendo um grande trabalho nesse setor que estava totalmente abandonado. Várias estradas e pontes já foram reformadas e recuperadas, e tenho certeza que muitas outras também receberão as melhorias necessárias. O produtor rural Paulo Willa agradeceu ao prefeito Daniel pela recuperação da ponte, que há muito tempo danificada inviabilizava o trânsito normal naquela região. Destaques finais. Governo quer tirar adicional de 10% da multa do FGTS, o Fundo de Garantia, pago por empresas. Petrobras eleva em 3,5% o preço da gasolina nas refinarias. E Lula pede que o Supremo anule sentenças de Moro em seu processo. E morre vítima de sarampo em São Paulo. O homem tinha 42 anos. Obrigado pela sua atenção e até a próxima. Quatro Notícias. Oferecimento Unimar EAD. Tradição e qualidade ao seu alcance. Acesse unimar.br. Taust, faz toda a diferença. E Menin Engenharia.